Oi, turma. Oi, oitavo ano. Vamos para mais uma aula de geografia, tá bom? E vamos começar pelo capítulo 9, América, formação histórica. Como é que o nosso continente se formou, tá bom? Então vamos lá. Antes da chegada dos portugueses existiam grupos, né? Os principais povos pré-colombianos, existiam vários. Olhem na página 126, alguns. Os esquimós, Sioux, Cree, Apaches, Astecas, Maias, Caribe, Tupi-Guarani, G, Incas e por aí vai. Existiam vários grupos antes da chegada do português. Então, como é que é antes da chegada dos conquistadores? Além do nosso continente ser chamado de América, estou na página 126, os colonizadores europeus que aqui chegaram encontraram inúmeros povos que habitavam há milhares de anos. Esses povos estavam distribuídos por todo o território e apresentavam diferentes formas de organização social e econômica. Verdadeiras civilizações com os avanços, conhecimentos científicos, políticos e sociais. A primeira forma de organização social e política desses povos reconhecia um chefe de comunidade que tinha autoridade de organizar as tarefas cotidianas, mas entre eles cotidianos, mas entre eles e os demais havia poucas diferenças sociais. Organizavam-se em comunidades igualitárias em que a terra, assim como o trabalho, era dividida entre a maioria dos membros. Viviam da caça, da pesca, da coleta de vegetais e alguns da agricultura rudimentar. Então, a ideia que a gente tem hoje de civilização está ligado, né, a uma ordem de Estado. Vamos devagar para entender. Hoje, nós nos organizamos da seguinte forma: adultos estão aptos a trabalhar, e aí vocês devem ir à escola, né, para cumprimento de lei, para obter conhecimento também. E aí assim funciona a economia. Uns trabalham, outros são sustentados, né, e por aí vai, né? A depender do grupo que cada um, da faixa etária que cada um esteja. E assim roda a economia. O nosso estado, Brasil, é comandado por um presidente, ou seja, nós estamos numa democracia. O presidente tem o vice, tem os ministros, tem os governadores que governam no local, tem os prefeitos nas cidades e por aí vai. Existe uma organização política de controle atual que é bem diferente do que era nessa época, tá bom? Hoje, a maioria dos países estão em democracias, ou seja, onde se elege um presidente e ele comanda o Estado. Quem comandava as pequenas tribos e povos eram chefes, eram guerreiros, né? Aquela ideia que a gente tem do cacique da tribo, entendeu? E essas sociedades se organizavam ali, não havia troca de dinheiro, elas se organizavam entre si para caçar, para se alimentar, né? A sobrevivência era relacionada diretamente com a natureza. As sociedades que nós vamos estudar hoje, elas eram bem complexas se a gente for comparar os nossos índios. Não é que os índios eram mais simples ou eram burros, não é essa a questão, tá? Então, o modo de vida que era diferente. Os índios, eles eram, os nativos brasileiros, né? Eles eram mais simples na sua produção, não existia tanta troca com outras tribos, tá? Existia guerra também, né? Eles não eram exatamente pacíficos, também existia guerra. Porém, a relação era total com a natureza e muito fechada para sua própria tribo. Tanto que cada um falava sua língua, tinha seus próprios hábitos e culturas. As três civilizações que é o nosso foco eram bem mais complexas, tá? A relação também era com a natureza, também não existia o dinheiro exatamente dito, mas existia uma troca comercial com outros povos, tá? E a arquitetura era bem mais elaborada e por aí vai. Eles tinham recursos e técnicas que nem o europeu tinha. E eles ficaram bem assustados quando viram que esses povos aí que eles não conheciam tinham mais tecnologia do que eles. Tá bom? E aí vamos para... Na página 126 tem uma imagem dos indígenas e antes da chegada dos europeus, né?
Vamos ler aqui essa página 127 agora. América pré-colombiana. É o período histórico compreendido entre os primeiros vestígios da presença humana na América e o descobrimento europeu, né, cujo marco é a chegada do navegador Cristóvão Colombo no ano de 1492, né, que diz respeito também ao desenvolvimento de três grandes nações, relativamente complexas quanto à significativa organização político-social e econômica, que são o nosso foco de hoje: as maias, astecas e incas. Com a economia baseada na agricultura, essas três civilizações organizavam-se em cidades, onde o comércio era estruturado. Dominavam também conhecimentos na arquitetura, na matemática, astronomia e fundição de ouro e prata. Eles estavam muito avançados. Olha, essas sociedades elas resistiram à descoberta europeia, né? Então, a gente sabe que Estados Unidos e Canadá foram descobertos pela Inglaterra e também a presença da França no Canadá, que o Brasil e todos os países da América Latina foram descobertos por Portugal, no nosso caso o Brasil, e Espanha e os demais países. Então, houve sim uma resistência de todos os povos dessa entrada do europeu. A questão é que o europeu estava mais equipado para a guerra do que os outros, do que os outros povos. E aí acabou que os povos foram dizimados, seja por esse confronto direto, ou seja até mesmo pela questão que o europeu ele trouxe doenças que não existiam aqui na América, tá bom? Então o povo pré-colombiano ele não estava preparado, não tinha imunização suficiente para algumas doenças que já eram comuns na Europa, né? E essas doenças acabaram também dizimando os povos pré-colombianos. Vamos conhecê-los gradativamente, devagarzinho. Vamos começar pelos maias, tá bom? Os maias, a origem da civilização maia está em um grupo de agricultores que, instalados na península de Yucatán, começou a construir grandes cidades na selva entre o século 4 a.C. e o século 9 depois de Cristo. Olha quantos séculos a civilização maia estava presente, e até mesmo antes de Jesus Cristo. O que é que isso significa, né? A mais antiga de todas, tá bom? Conhecido como os maias, esses agricultores organizavam-se em cidades-estados. É como se fosse estado mesmo pra gente, né? Estado, Sergipe, Alagoas, por aí vai. Isto é, cidades soberanas e autônomas. Com uma estrutura política centralizada, ou seja, tinha um líder. Cada uma delas era governada por um chefe, o verdadeiro homem, né? Assistido por um conselho que incluía os principais chefes tribais e os sacerdotes. O Batabi era o chefe civil da cidade e o Nacon, o chefe militar. Então, um poder centralizado, e aí cada cidadezinha tinha o seu chefe, como se fosse o presidente e os governadores, tá bom? Só que tem uma questão militar e uma questão civil, porque eles também estavam preparados para a guerra, porque sem essas três civilizações, apesar de algumas serem mais pacíficas que as outras, e outras mais intensas, elas sempre entravam em algum conflito, principalmente territorial. A sociedade maia estava rigidamente dividida em três classes, em três castas, tá bom? Isto é, indivíduos que nascem em uma determinada família real pelos ocupantes dos principais... vamos de novo. A primeira casta era composta pela família real, pelos ocupantes dos principais postos do governo e pelos comerciantes. A segunda era compreendida pelos servidores do Estado, como dirigentes das cerimônias e responsáveis pela defesa e cobrança dos impostos. A terceira casta, por sua vez, era composta pelos trabalhadores braçais e pelos agricultores. Ok? Essa civilização tinha sua economia centrada na agricultura e no trabalho escravo. Suas plantações eram realizadas em clareiras abertas no meio da floresta, onde cultivavam feijão, algodão, batata, tomate e cacau. A civilização maia tinha um líder, que ele era um imperador deus.
Ele era o líder político, mas ele também era o líder religioso. Tá? É como o presidente fosse o pastor, o presidente fosse o padre, entendeu? Porque eles tinham uma visão politeísta, ou seja, eles acreditavam em vários deuses, tá? O imperador era como se fosse um deus na Terra. Então, eles, né, os maias, deveriam obediência política e religiosa ao imperador, entendeu? Então, a gente não está vendo um Estado laico, a gente está vendo um Estado onde religião, Estado, poder militar, social, econômico, era tudo misturado nos maias. E aí o que acontece? Né? Divisão três castas. Né? A gente sabe que casta é como se fosse a etnia, mais ou menos isso. Só que tem a ver com a origem, em que família você nasceu. Se você nasceu na família do imperador, você é da primeira casta. Tá? Ó, money, 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 money. Você tem alguns privilégios. Se você nasceu ali entre os servidores, os comerciantes, você é da segunda casta, meio, meio assim. E se você é trabalhador braçal, trabalha na agricultura, é escravo, terceira casta, ninguém liga pra você, tá? É a pior casta de todas. Ok? Os maias, eles acabaram desaparecendo um pouco antes da chegada do europeu. O que deixa claro que existiram os maias de fato é a escrita. E a única civilização que desenvolveu a escrita foram os maias. Ok? Então, o fato de terem desenvolvido a escrita foi possível achar, né, aí alguns registros da existência dos maias. Então não houve um confronto direto com os europeus. É o único que não teve confronto direto. Tá bom? Eles eram muito ligados à questão da astronomia, da visualização de outros planetas, visualização de eclipses. Né? É o único deles aí que já conseguiam fazer essa leitura, né? Eclipse, eles desenvolveram calendários, calendoscópios, né? Eram bem ligados à astronomia. Isso que a gente estuda em geografia e ciências, né? Eles já dominaram. Gente, é uma civilização que surge no século IV a.C. Bom? E já desenvolveram coisas que a nossa ciência estava pensando até um dia desse, que é a observação de planetas, tá bom? Isso é muito superior aos gregos, por exemplo, mas a gente acaba destacando muito os gregos, mas eles são muito superiores aos gregos nessa questão da astronomia. O fato dos maias terem desenvolvido um calendário deu uma tremenda confusão, tá bom? Hoje em dia. Então os maias lá, né, desapareceram muitos anos atrás. Aí eles foram fazendo, eles tinham escrita, eles foram fazendo aquelas placas que a gente vê assim, em filmes bíblicos, de repente, de pedra com os calendários. Fizeram e deram uma paradinha aí. Nesta paradinha começou a confusão. Por que começou a confusão? Porque as pessoas acharam que o último calendário, as pessoas de hoje, acharam que o último calendário maia significava o fim do mundo. Porque eles eram muito ligados à questão da astronomia, né, da leitura de planetas, de observar eclipses já. Então começou a confusão, o mundo vai acabar porque é uma previsão dos maias. Eles nunca deixaram nada escrito, mas também, imagina se esse povo ia fazer calendário sempre, tipo assim, as pessoas queriam ver hoje um calendário 2050, 2100, 3200. Eles não iam ter nem tempo para fazer tantos calendários. Então a galera que é mais assim, né? Meio doidinho, pensou que o mundo ia acabar a partir dessa previsão maia, né? Que não foi nenhuma previsão, foi acharam o último calendário maia. Pronto, então se é o último calendário maia significa o fim do mundo. Não, gente, é porque eles também não iam fazer calendário, né? Para todos os anos. Também isso é meio loucura, tá bom? Então, eu quero agora que vocês anotem algumas características dos maias. Então, peguem um caderno e façam as anotações do que eu vou falando. Tá? Vocês vão botar lá, maias desapareceram antes da chegada dos europeus. Primeiro ponto.
maias ainda, né? Muito ligados à astronomia. Observavam planetas e eclipses. Desenvolveram a escrita. Eram comandados por chefes guerreiros, tá bom? Essa é que vocês devem anotar sobre os maias, para ajudar vocês, algumas características. Na próxima aula eu entro com os astecas e com os incas, ok? Então até lá.